questão da FUVEST. 2 dividido por raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3 menos 2 dividido pela raiz cúbica de 2 é igual a... Para a gente conseguir deixar essa expressão aí, que tem raízes nos denominadores, na forma que a gente vê nas alternativas, claro que a gente vai ter que racionalizar denominador aqui. Vamos fazer isso de forma separada, para que a coisa fique aqui mais organizada. Eu vou pegar primeiro aqui 2 dividido por raiz cúbica, deixa eu fazer aqui um 3 menor, de 2. Eu vou multiplicar aqui essa raiz cúbica de 2 por alguém. Se você tem dificuldade de enxergar por quem, pega essa raiz cúbica de 2 e considera como sendo uma letra qualquer. Eu vou considerar aqui como um x. 2 sobre x. Para que esse x, que é a raiz cúbica de 2, ganhe um expoente 3 no final das contas, eu vou multiplicar x por x ao quadrado. Se eu faço isso embaixo, eu também faço em cima. 2 vezes x ao quadrado em cima, x ao cubo embaixo, que é x vezes x ao quadrado. Colocando aqui as coisas em seus devidos lugares, o x, a gente sabe que é a raiz cúbica de 2, que vai estar aqui elevado a 3. Radical de índice 3 corta com expoente 3 e simplesmente nós nos livramos dessa raiz aí no denominador. O x é a raiz cúbica de 2, que vai ganhar aqui agora um expoente 2, que não vai cancelar o radical de índice 3. Eu vou ficar então aqui com 2 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Esse expoente 2 aqui vai entrar para ser expoente do radicando. Tudo isso dividido por 2 que saiu aqui desse corta-corta. 2 vezes raiz cúbica de 4, que é 2 elevado a 2, sobre 2. Esse 2 de cima vai cortar com o de baixo. E a gente tem que essa fração aqui, 2 sobre raiz cúbica de 2, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 4. Então, eu já vou deixar isso aqui registrado. Que aqui eu tenho, na realidade, a raiz cúbica de 4. Agora, eu vou cuidar aqui dessa minha primeira fração. Eu vou reescrever aqui 2 dividido pela raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3. Observe que aqui eu tenho no denominador raízes de índice 2, envolvidas em uma subtração. Prontamente, nós vamos recorrer aos nossos conhecimentos em produtos notáveis. Eu vou, então, considerar como sendo a raiz de 5, e considerar como sendo b a raiz quadrada de 3. Reescrevendo aqui, eu tenho 2 dividido por a menos b. Para que eles ganhem expoente 2 no final, eu vou pegar esse a menos b e multiplicar por a mais b. Se eu faço isso embaixo, eu também devo fazer em cima. Olha só que eu vou ficar aqui em cima com 2 vezes a mais b e embaixo a menos b vezes a mais b, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então eu vou apagar isso aqui, que a gente já sabe, para que eu tenha espaço para continuar esse cálculo aqui embaixo. Descer aqui mais um pouquinho. Eu vou ficar com 2 vezes... Lembra que o a é a raiz quadrada de 5, certo? E o b é a raiz quadrada de 3. Já estou colocando tudo aqui em seus devidos lugares. Embaixo, a, que é a raiz quadrada de 5, agora com expoente 2, menos b, que é a raiz quadrada de 3, também
com expoente 2. Isso aqui vai ser igual a, no numerador, eu vou ter 2 vezes a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 3 ainda. Embaixo no denominador, radical de índice 2 cancela com expoente 2 e eu fico com 5 menos 3. Então, eu fico com 2 vezes a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 3. E embaixo eu fico simplesmente com 2. Cancela esse 2 de cima com esse 2 de baixo. E, galera, por favor, não se emocionem. Olha que coisa linda que isso fica. A raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que isso tudo aqui. 2 dividido por raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3. Eu vou deixar isso aqui também registrado. Então, galera, eu posso reescrever essa expressão aí que a questão me deu como sendo raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 3, no lugar aqui dessa fração circulada de azul, menos a raiz cúbica de 4, no lugar da fração circulada em vermelho. Vê que isso é exatamente o que eu tenho aqui na letra D. E a gente descobre isso graças a Deus e ao nosso conhecimento em racionalização de denominadores. Olha só como essa temática é muito útil nas provas de vestibulares.